Olá, amigos. Eu sou Natanael e nesse pequeno vídeo quero compartilhar com você mais uma porção da palavra do Senhor que diz respeito a cumprirmos as ordens de Deus. E hoje focalizamos o caso de Saul, primeiro rei de Israel. Diz assim o texto: Veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Veio Samuel, pois, a Saul, e Saul lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. E então Samuel perguntou a Saul: Que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos? E o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: De Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus, o resto, porém, destruímos tudo. Ora, veja bem, Deus havia avisado a Samuel que Saul estava errando. E Samuel foi lá conferir, e quando chegou lá, viu que Saul havia trazido alguma coisa da guerra onde Deus mandou destruir tudo. Ele não havia destruído tudo. Ele trouxe o rei vivo e trouxe mais gados e coisas, o melhor do despojo. Agora veja bem, nós estamos acostumados a negligenciar parte de ordens que recebemos na vida comum. E às vezes isso passa sem muitas consequências. Mas com Deus não é assim. Quando nós não cumprimos tudo o que foi mandado, nós estamos em pecado. E assim em pecado estava Saul, que não havia cumprido a ordem de Deus conforme foi mandado. No entender de Saul, ele entendia que havia cumprido a ordem de Deus. Por quê? Porque ele estava acostumado no mundo onde metade das ordens são cumpridas e é satisfatório. Mas para Deus isso não vale. O que Deus manda, nós temos que fazer como Ele mandou. Saul não tinha feito. E Deus mandou Samuel ir lá dizendo que Saul que Deus havia arrependido de dar o trono para ele. Ou seja, condenando o reinado de Saul. E se nós continuarmos lendo a história, nós vamos ver que mesmo com Saul ainda no reino, Deus mandou Samuel ungir Davi para que fosse o sucessor de Saul. E foi o sucessor de Saul. E Saul morreu na mão dos inimigos. Aquele inimigo que ele havia poupado, que Deus havia mandado matar, a geração daquele inimigo matou Saul mais tarde numa guerra. Então, meus irmãos, diante de Deus as coisas se processam diferente do que nós estamos acostumados a fazer diante dos homens. As ordens de Deus contidas nos textos das Escrituras Sagradas, elas têm que ser cumpridas todas, integralmente. Nós não podemos escolher na Bíblia aquilo que nos interessa para cumprir e deixar aquilo que não está muito de agrado aos nossos olhos. É falta grave diante de Deus. E o mesmo reinado que Deus nos concedeu, ele acaba tirando, conforme foi o caso de Saul. Hoje, nos dias que nós vivemos, nós vemos muito disso nas igrejas, nos grupos cristãos, o distorcer
da palavra de Deus. Deus manda fazer de um jeito e a pessoa distorce o sentido e faz de outro. Isso, mais cedo ou mais tarde, vai trazer consequências desastrosas para quem desobedeceu. Porque Deus considera desobediência a Ele quando nós procedemos desta maneira. E desobediência a Deus é rebelião contra o Senhor. É pecado de rebelião. Por isso está escrito na palavra do Senhor que é melhor obedecer do que sacrificar. Saul havia desobedecido e poupado do despojo da guerra para sacrificar a Deus. Imagina você que Deus mandou que ele matasse, varresse tudo, e ele poupou alguns despojos para fazer sacrifício. E foi onde Samuel disse: é melhor obedecer do que sacrificar. Então é o foco que nós temos que observar hoje. A obediência ao que está na palavra de Deus é inegociável, introcável. Não agrada a Deus. Mas eu estou sacrificando, estou fazendo sacrifício para Deus. Não adianta você fazer sacrifícios e não obedecer. Amém, meus irmãos? Nós precisamos observar isso na nossa vida. Deixou a desejar no cumprimento da palavra, está desagradando a Deus, e dessa forma haverá consequências não boas, consequências más. Nos dias que nós vivemos, nós encontramos muito disso pela vida, porque os tempos estão no fim, estamos caminhando para tempos do fim, próximo à grande tribulação, e em muitos lugares a Bíblia é distorcida, é cumprida de maneira distorcidas. Os objetivos não são cumpridos fielmente. E isso fica na observação de Deus como ponto negativo para aquele que o pratica. A palavra de Deus, a palavra de Jesus lá em Mateus 28, 19 e 20, ela manda que Jesus mandou os discípulos ir e pregar a palavra do Senhor, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todos os mandamentos que Jesus havia passado. E nós vemos no dia de hoje que não está assim. Muitos lugares não ensinam e se apossam daqueles que são ovelhas de Jesus. Veja bem, o que nós temos, nosso relacionamento entre nós e os nossos líderes espirituais, ele é diferente dos que muitos praticam hoje. Está escrito na palavra do Senhor: pastoreai o rebanho do Senhor, não por força nem por violência, mas de modo voluntário, não por torpe ganância, mas de modo sincero, para que você seja exemplo para eles. Então, nosso relacionamento com os nossos líderes não é um relacionamento de servo deles, nós somos servos de Jesus Cristo. Devemos respeitá-los como pastor do rebanho, mas nós somos servos perante a Jesus Cristo e não perante os homens. E eles devem nos considerar conforme está escrito na palavra do Senhor: pastoreai o rebanho do Senhor, não por violência, nem por força, mas com sinceridade, servindo de exemplo para eles. É o que eu tinha de passar hoje nesse vídeo pequeno para vocês, pedindo a Deus que coloque no seu coração a palavra do Senhor, porque o verdadeiro cristão, ele tem inscrito no coração a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos ficando por aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus. Amém.